Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu vou continuar a nossa aula de Direito Constitucional do Trabalho, falando dos direitos do trabalhador. Isso, pessoal, os direitos do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se você não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, conteúdos voltados tanto para a OAB, como, por exemplo, esse concurso do TRT também, e várias vezes para a prática trabalhista. Nos últimos tempos, nós estamos aqui voltados para o estudo do concurso do TRT, então aproveite essa oportunidade. Outra coisa, pessoal, se você já gostou desse tema, dá um like nesse vídeo, curte esse vídeo e também aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque além de você ajudar outras pessoas, você, ao compartilhar esse vídeo, você está ajudando o nosso canal. Então ajude o nosso canal compartilhando esse vídeo. Pessoal, foi como eu já falei para vocês, a nossa aula de hoje é sobre os direitos do trabalhador. Os direitos do trabalhador também são direitos fundamentais. Pois é, pessoal, aqueles direitos fundamentais que nós já conhecemos do artigo 5º da Constituição. Lembra que recentemente eu falei de trabalho escravo, puxei também essa questão do artigo 5º que você encontra na Constituição da República, mas não podemos esquecer o seguinte: os direitos fundamentais, eles não são somente previstos no artigo 5º, não. Os direitos sociais, o artigo 7º, que fala dos direitos do trabalhador, também são direitos fundamentais, e por isso que ele guarda bastante proteção e com certeza grande importância para quem vai fazer a prova do TRT. Muitos alunos às vezes negligenciam, deixam de estudar alguns artigos, ou porque eles acham muito simples, ou eles acham que não vão cair. Ledo engano, pessoal. Você, para fazer tudo na sua vida, você tem que fazer o básico muito bem feito. Não adianta você estudar teorias mirabolantes de direito do trabalho para fazer a prova do TRT, por exemplo, e na hora que o examinador pergunta uma coisa boba do artigo 7º, você não sabe. É aí que você ganha a pontuação e é aí que você é aprovado. Como já dizia o professor William Douglas, o guru dos concursos, William Douglas, ele já falava: passe em concurso quem erra menos o que sabe. Olha só, Dr. William Douglas, da 4ª Vara Federal do município de Niterói. E parece algo mirabolante isso, mas é muito simples e muito óbvio. Quando você vai ver, não sei se você já fez alguns concursos, se depara qualquer coisa, escreve aqui nos comentários. Quantas vezes eu mesmo já passei por isso, eu já peguei de repente uma prova de concurso público, prova do OAB, eu lembro que isso acontecia na prova do OAB, eu olhava uma questão que eu tinha errado e eu me perguntava: como é que eu errei essa questão? Eu sabia essa questão. É por isso que o William Douglas ele fala isso: passe em concurso público quem erra menos o que sabe. Por quê? Porque a atenção que você precisa ter na hora de responder, às vezes você tem que diminuir o seu nervosismo, diminuir a sua ansiedade. São provas geralmente cansativas de 5 horas. Por exemplo, na prova do OAB,
Direito do trabalho, geralmente na prova do OAB, é lá no final da prova, lá pela questão 60 ou 70. Então, dependendo de onde você começa a fazer a prova, você já está 3, 4 horas lá, já está cansado, já começa a não ler com tanta atenção. Então, você precisa ter atenção e não negligenciar o básico. E o artigo 7º, pessoal, para quem vai fazer prova ligada a direito do trabalho, para quem vai fazer prova de TRT, prova do OAB, é básico, é mais do que básico. Por quê? São os direitos do trabalhador. Por mais que você muitas vezes precise ir na CLT para se aprofundar nesses direitos, é lá na CLT que tem os direitos de forma discriminada, os direitos de forma bem esclarecida e de forma minuciosa. Tudo bem, mas esses direitos que estão lá na CLT, eles se iniciaram e são garantidos aqui na Constituição da República. Você já está estudando não só direito do trabalho, como também direito constitucional. Então você já sabe muito bem que todas as normas vigentes no nosso país, elas têm que estar de acordo, em harmonia com a Constituição da República, princípio da supremacia constitucional. Então, muitas vezes não adianta você ir lá para infraconstitucional, seja para a CLT ou seja para o Código Civil, porque ele só terá aplicabilidade se ele estiver em conformidade com a Constituição da República. E o que aconteceu aqui? O Constituinte, ele no artigo 7º, ele elencou uma quantidade diversa e bem ampla de direitos dos trabalhadores. Proteção ao salário mínimo, irredutibilidade salarial, seguro-desemprego, pagamento de verbas rescisórias para demissão sem justa causa. Ele veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa, está logo no início do artigo 7 da Constituição. Então, a partir dali, ele vai falando todos esses direitos que eu tenho certeza, você não precisa nem ser advogado, nem precisa ser advogado. Se você trabalha numa empresa, em algum momento você perguntou de férias, em algum momento você perguntou de 13º, de FGTS, de seguro-desemprego. Então, assim, isso é do seu dia a dia. Não precisa nem necessariamente atuar na área jurídica para você ter que ter um mínimo de conhecimento. Você não vai ter, lógico, conhecimentos muito elaborados, porque geralmente isso é do operador do direito, advogado, magistrado, servidor público que atua nessa área. Tudo bem, cada um na sua área, tá tudo certo. Mas o mínimo a gente precisa conhecer. E a Constituição da República, ela elencou esses direitos básicos do cidadão, básicos do trabalhador. Então você precisa conhecer. Logicamente, eu não vou aqui ficar inciso por inciso de forma tão minuciosa, porque não temos essa necessidade aqui. Eu coloquei aqui os principais incisos, os principais direitos, melhor dizendo, para que você já veja a importância desse artigo. E é lógico, eu tenho certeza que você, minha amiga, você, meu amigo, você vai dar uma parada depois e estudar o artigo 7º. Você vai dar uma lida 3, 4 vezes para você, ou mais até, tudo depende do seu tempo. Eu falo 2, 3, 4, porque eu sei que o tempo é curto. E nem sempre ele cai, mas você precisa saber. Você está fazendo uma prova de TRT. Você vai ousar fazer uma prova de TRT sem estudar o artigo 7º? Eu não pagaria esse preço, porque aquilo pode até não cair, mas se cair você vai perder uma questão boba. Então, assim, dá uma lida direto, pelo menos umas 3 vezes, só para você pegar. Se você tiver mais tempo, leia mais. Até porque, provavelmente, se você estiver estudando no Vadimeco, terá algumas
remissões inclusive ligadas, levando você na CLT e outras normas, às vezes dependendo do vade-mecum, te leva para as súmulas ou OJs do TST, às vezes até do STF. Então é bom você dar uma lida nisso aí. Olha só aqui os exemplos que eu estou dando para você e vou te falar a importância e a aplicação dela. Olha só aqui, o artigo 7º ele fala de salário mínimo. Ele já começa dizendo que todo trabalhador ele tem direito ao salário mínimo. Então, mesmo que você trabalhe como vendedor e ganhe comissões, quando terminar o seu mês, você nunca poderá receber menos que o mínimo. Além disso, pessoal, já falei para vocês de seguro-desemprego e FGTS na despedida sem justa causa. Olha aqui, acabei de colocar FGTS. O que é o FGTS? É uma poupança que o empregador ele faz para você para quando ele te demitir. Ele todo mês ele deposita 8% do seu salário numa conta vinculada, Lei 8.036. Vale a pena você também dar uma estudada na lei do FGTS. Rápida, ali que é muito importante. Tem alguns artigos ali muito interessantes. Mas preste atenção, você só vai ter direito a levantar o FGTS, porque o que é o FGTS? É um valor que está lá, você vai receber aquele valor que está lá. Vamos imaginar que durante um ano ele depositou R$2.000 ou R$1.000 que seja, vamos dizer R$1.000, foi R$1.000, você vai ter direito a sacar esses R$1.000 e ele dá, pela despedida sem justa causa, ainda te paga uma indenização de 40% desse valor. Por isso que nas reclamações trabalhistas a gente pede recolhimento do FGTS e multa de 40%. Vou até colocar aqui, ó, mais 40% multa. Quando você é demitido sem justa causa, você recebe o valor que está depositado na Caixa Econômica Federal, mais uma multa de 40% nesse valor. Mas é só se você for demitido sem justa causa. Se você for demitido por justa causa e se você pedir demissão, você não tem direito a isso. Nem seguro-desemprego, tá bom? Além disso, olha outro direito que nós encontramos na Constituição da República. 13º salário. Olha só como é importante. Além do 13º salário, férias, são dois exemplos que nos mostram a importância de estudarmos o artigo 7º. É lógico que as maiores explicações e os detalhes para você estudar férias, você vai estudar lá na CLT, lá pelo artigo 134, 137 da CLT. Mas se ele chega e faz uma pergunta na prova de direito constitucional, por exemplo, são direitos fundamentais ou são direitos do trabalhador? Ou então, nos direitos do trabalhador não consta o direito a férias. Resposta errada. Consta o direito a férias. A resposta, ela sempre vai depender do que tiver no enunciado e no que tiver principalmente nas respostas ali, nas opções. Se ele coloca férias, concurso público acontece muito isso. Se ele chegar e falar, está previsto na Constituição da República que todo trabalhador tem direito a 60 dias de férias, está errado. Está errado. Né? Agora, por exemplo, se ele chega e diz para você que todo trabalhador tem direito a férias,
alguns trabalhadores, com base na convenção coletiva, poderão ter direito a 60 dias de férias. Eu não sei essa convenção coletiva, mas como eu sei que a convenção coletiva ela pode normatizar, ela pode criar direitos, eu não acho absurdo que tenha uma convenção coletiva com férias de 60 dias. Se você olhou essa alternativa de A a E e as outras 4 são absurdas e muito erradas, pode marcar essa, por exemplo. Tudo depende das outras alternativas. E é assim que você tem que raciocinar quando você estuda para concurso público, para você fazer uma prova dessas. Além disso, olha a importância do artigo 7º. Horas extraordinárias. O trabalhador tem direito a receber horas extras de no mínimo 50%. Vou repetir. No mínimo 50%. Pode receber 60%? Pode. Ele está falando no mínimo 50%. Isso aqui é o que a maioria recebe. Na maioria das vezes, ele vai perguntar isso, né? Hora extra de 50%. Mas quem te garante que ele vai ficar nesse básico aqui? Ele pode muito bem falar que determinado funcionário, determinada empresa, paga hora extra de 60%. Com base na convenção coletiva, por exemplo. Eu já vi isso, já vi convenção coletiva da hora extra de 60%. Aí às vezes a pessoa está lá bitolada com a cabeça, não, 50%, 50%, está errado 60%. Quem disse que está errado? Se a convenção autorizar. Por quê? Olha o detalhe, no mínimo 50%. Pode pagar 40%? Hora extra? Não, não pode. Mínimo de 50%. E olha só, domingo e feriado, hora extra de quanto? 100%. Horas extras de 100% nos domingos e feriados. É isso que você precisa sempre estar atento. Quer mais? Vou te dar mais aqui, além de hora extra, hora extraordinária, porque, pessoal, existem certos assuntos que caem toda hora em concurso. E por quê? Porque toda hora a gente vê na Justiça do Trabalho hora extra e também uma das queridinhas, intrajornada. Intervalo intrajornada é direito do trabalhador urbano e rural, no mínimo 1 hora de intervalo de descanso, repouso e descanso, 1 hora do intervalo intrajornada. Pode ser 2 horas? Pode. Se a empresa quiser dar 2 horas, ela pode dar 2 horas, mas no mínimo de 1 hora. Ressalvado, é claro, pessoal, tem que ficar atento. Se a pessoa trabalha, por exemplo, 4 horas, ela não terá direito ao intervalo de 1 hora. Porque quando você... Por isso que é bom você dar uma lida, estudar pelo Vadimeco, que provavelmente quando você tiver esse inciso aqui, ele vai fazer uma remissão lá para o artigo 71 da CLT. Aí você vai lá, vai estudar o artigo 71, 72 e por aí vai, ele vai falar, a partir de 6 horas, intervalo de 1 hora. A partir de 6 horas. O que ele está dizendo? Se você trabalhar menos de 6 horas, você não tem direito ao intervalo de 1 hora entre a jornada. Olha só o raciocínio, você tem que ler frio. Quando você responder uma questão, você não tem que responder conforme você acha, conforme você quer, conforme os seus valores e seus princípios. Você tem que resolver e responder conforme está lá na lei, letra fria da lei. É o que a lei está dizendo. Por isso que muitas vezes nesse concurso, o candidato aprovado não é estudante ou não atua na área jurídica, porque ele vê de forma fria.
Às vezes o estudante de direito ele quer pensar, quer raciocinar demais, por ele saber um pouco mais, ele começa a ver várias opções e se perde no meio do caminho. É o básico bem feito. Não estou falando de hora extra 60%, intervalo intra-jornada de 2 horas, tudo isso pode ou ser dado pelo próprio empregador, como ele paga por ser obrigado a pagar, porque consta essa determinação no acordo coletivo de trabalho e na convenção coletiva de trabalho. O artigo 7º da Constituição já dá a possibilidade da existência das categorias realizarem acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Pessoal, essa parte aqui é muito importante. Nos últimos anos, tem tido a flexibilização dos direitos trabalhistas e muitas dessas flexibilizações, elas vão estar aqui presentes nas convenções coletivas. Dia de feriado, de repente alguma escala específica, muitas coisas elas vão ser vistas aqui nas convenções coletivas. As empresas, elas têm que respeitar a convenção coletiva. Eu já digo logo, não, mas a minha empresa, ela não está no sindicato, ela não participou de reunião. Sinto muito, o problema é dela. Você que deveria estar lá como dono de empresa, como advogado da empresa, como funcionário da RH da empresa. Ao contrário também, você é um trabalhador empregado, mas a minha empresa ela não está lá. Mas sinto muito, se você for demitido e você verificar irregularidade, você vai contratar o advogado. Eu vejo isso muito acontecer. Os clientes vêm aqui no meu escritório e verificam, e eu percebo ali várias irregularidades. E eu vou buscar onde? Muitas vezes eu vou lá no sindicato da classe, da categoria. Eu vou no sindicato da categoria, no Google, e procuro lá Convenção Coletiva 2024, Convenção Coletiva 2025. E tem lá informando, essa convenção coletiva abrange determinada região, abrange as seguintes classes. Empregados dos prédios urbanos, empregadores dos comércios do município do Rio de Janeiro e região metropolitana. Tá lá. Se o meu cliente é do comércio e eu estou lá no sindicato que rege tudo isso, e eu verificar uma irregularidade, eu vou lá, vou entrar com a ação e eu vou lá, convenção coletiva na cláusula tal, informa que tem que pagar, sei lá, tanto ou hora extra, aqui como eu falei de 60%, ou, por exemplo, algum benefício, vale refeição no valor de R$40 e o empregador não fazia. Se está na convenção, tem que pagar. Não interessa se a empresa não é afiliada ou qualquer coisa que seja. É direito de todos. Então, e o direito, ele não só corre a quem dorme, como nós estudantes de direito já conhecemos desde os primeiros períodos, né? Direito não socorre a quem dorme. E você não pode se esquivar por desconhecimento de lei. Muitas vezes o cidadão fala, mas eu não sabia disso. Sinto muito. Tem norma que fala, tem lei falando. Você não pode se esquivar de uma obrigação dizendo que não conhecia a lei. Você que vai conhecer a lei. Outra possibilidade, além de CCT, muito importante, lá no final do artigo 7º, pessoal, ele fala de prescrição. Uma prescrição, de repente é processo, mas tá lá, fala de prescrição, e ele fala de 2 prescrições muito importantes, que cai toda hora. Cara, tenha certeza que prescrição
vou te falar. Prescrição, de um jeito ou de outro, de forma direta ou indireta, posso ousar dizer que ela vai cair em toda a prova da OAB, por exemplo. Sabe por quê? Porque na prova objetiva, ela pode sim ou não falar sobre prescrição, e quando ela falar sobre prescrição, ela pode falar sobre a prescrição bienal ou a prescrição quinquenal. Isso se na prova objetiva não falarmos de prescrição intercorrente, que muito embora não seja essa aqui, mas é uma outra hipótese de prescrição que nós podemos falar no futuro. Bacana, gostei. Falar sobre prescrição intercorrente é muito interessante e já digo logo, vou falar aqui num próximo vídeo, em outro vídeo próximo aí. Mas, veja bem, a prova objetiva pode falar de prescrição, e já que eu estou falando de OAB, tem as questões discursivas, ainda tem a peça processual. Se você, além das questões discursivas para você responder, você vai ter que verificar se os enunciados estão falando alguma coisa sobre prescrição, e seja numa inicial ou numa contestação. É lógico, talvez até em um outro recurso, caso caia na prova do OAB. Você vai ter que estar atento se no enunciado da peça ele não está falando algo sobre prescrição. Porque olha só, não vou nem falar de recurso aqui, mas se a peça for uma petição inicial, você terá que estar atento na prescrição, mesmo que o enunciado não fale. Eu colocaria que está no prazo da prescrição, seja ela quinquenal ou bienal. Contestação, pior ainda. Talvez seja mais importante o estudo da prescrição na contestação do que necessariamente na petição inicial. Por mais que seja interessante você conhecer na petição inicial, você como advogado do autor, você não vai levantar a prescrição, porque a prescrição ela vai te prejudicar, caso ela exista. Agora, na defesa, a prescrição, quando você aprender processo, prescrição é uma defesa indireta, embora seja matéria de mérito, é uma defesa indireta que o advogado de defesa na sua contestação, ele coloca lá, da prescrição bienal, né? Da prescrição quinquenal, você só pode entrar com ação até 2 anos após o término do contrato de trabalho. Prescrição bienal. Prescrição quinquenal, você só vai poder pleitear na Justiça do Trabalho os últimos 5 anos do seu contrato de trabalho. Tá aí, ó. Isso aí é muito útil numa peça de defesa, numa contestação. Então, olha só pela prescrição, pessoal, leva a mão não, mas só pela prescrição, o artigo 7º já é um dos mais importantes. O cliente ele pode ter um direito avassalador, ele pode ter um direito absurdo, ele pode estar coberto de razão. Se o advogado e ele, lógico, entrarem com uma ação, uma reclamação trabalhista, e o direito dele estiver prescrito, seja no bienal ou no quinquenal, ele pode pedir o que ele quiser. Vai o advogado da empresa, vai bater ponta a ponta ali, vai verificar as datas, vai encontrar a prescrição e vai colocar a prescrição na contestação. E outra coisa, prescrição é matéria cogente, matéria de ordem pública. Então o juiz ele pode decretar a prescrição de ofício. Olha só. Então olha como é importante o estudo da prescrição. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço aqui mais uma vez que vocês estudem esse artigo 7º
com muito cuidado. Tem muitos outros incisos aqui que eu poderia ter falado. Participação nos lucros, poderia ter falado de repouso semanal remunerado, poderia ter falado muitas outras coisas, e tem muita coisa importante nesse artigo 7º. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.